Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Hoje eu queria trazer um assunto neste vídeo que para mim é muito importante, foi importante na época com todo o conhecimento, mas eu queria falar de óleos essenciais, aromaterapia no parto humanizado. Bom, a minha história com óleos essenciais e com uma vida mais saudável já vem de muito tempo. Todo mundo sabe que meus pais eram estrangeiros e que eu era cuidada com ervas, com a fitoterapia, e meu pai libanês guardava alguns óleos essenciais que na época eu achava que eram perfumes. Ele trancava num guarda-roupa, né? E era aquela coisa maravilhosa. E sempre com aromas. Mas que na época eu não sabia que eram óleos essenciais. Eu me casei muito jovem, então meu marido eu casei com 18 anos, 19 anos e logo aos 20 anos eu engravidei, né? E na época eu fui buscar uma senhora alemã aqui que dava toda uma aula pra gente, porque não existiam doulas, não existia a parte de fisioterapeuta obstétrica, nada disso. E essa senhora alemã, ela trabalhava conosco a gestação inteira, fazendo exercícios, fazendo respiração e utilizando óleos vegetais, tá? Ela não utilizava óleos essenciais, mas vegetais sim. Então, em cada etapa da nossa gestação, ela indicava alguns óleos. Normalmente para proteger a pele, sistema tegumentar, que vai ter que dar uma elasticidade, ela sempre falava para a gente usar o óleo de amêndoas doces. Só que naquela época não existia possibilidade tão grande quanto era para a gente entrar em locais, em lojas de produtos naturais, de arrumar um óleo de amêndoas doces. Naquela época, se você entrasse numa farmácia, era um óleo de amêndoas doces, que era óleo mineral com essência de amêndoas. Quando não se achava, ela falava, pode usar o óleo que você tiver em casa. E naquela época os óleos vegetais talvez fossem melhores e o azeite também. Então a gente olhava a barriga. O meu marido passou a fazer parte desse curso para poder trabalhar como marido dentro de um trabalho de parto, e eu queria que fosse um parto natural. Então quando você começa a ter uma certa elasticidade que é natural, você começa a ter algumas dores nas costas, você precisa também lubrificar o períneo e você vai andando durante a gestação até chegar no trabalho de parto. Então hoje, trazendo para os dias atuais, nós temos um óleo maravilhoso que é o de amêndoas doces, que a função dele é trazer uma certa emoliência e dar uma elasticidade para a pele. É claro que também nós vamos depender da genética. Muitas mulheres podem utilizar óleos vegetais e mesmo assim terem estrias. Mas a gente vai fazendo sempre massagem em sentido horário e lembrando que a gente está gestando um serzinho e que nós estamos num momento muito pleno. Bom, para dores, a gente usa uma bolsa de água quente e a partir do terceiro mês nós podemos usar o óleo de lavanda e camomila romana. Camomila romana é um óleo muito caro, mas ele, para gestante, é um óleo como anti-inflamatório maravilhoso, tanto para acalmar essa ansiedade, esse estresse que nós escolhemos ter a hora que você gesta um bebê, e também para a área de inflamações nas costas, usando depois um óleo vegetal que eu recomendo sempre muito, que é o castanha do Pará, de acordo com o seu médico, de acordo com a sua fisioterapeuta obstetra, sua doula que estiver acompanhando você, pode utilizar para fazer a lubrificação do períneo. E hoje existe um aparelho que se chama Epinô, que você utiliza para ajudar nessa emoliência da musculatura, né, de períneo, para você poder ter um trabalho de parto melhor, se puder. Isso normalmente é um aparelho como se fosse uma bexiga que vai sendo soprada e você vai usar a partir do 7º mês, de acordo com o seu médico. Converse muito com o seu ginecologista, com o seu obstetra. Bom, passado isso, chegamos ao momento tão esperado. Então hoje nós temos a possibilidade, eu infelizmente não pude ter, porque estourou um mecônio e eu tive que entrar em cirurgia de emergência e a minha filha nasceu 1º de janeiro. Meu médico e meu marido tinham pulado o Réveillon e eu fiquei em casa quietinha. Mas ela nasceu 1º de janeiro e infelizmente todo o trabalho que eu fiz eu não pude utilizar.
Mas para vocês que têm essa possibilidade, que estão escolhendo fazer um parto humanizado, os óleos vegetais são maravilhosos para esse momento que você tiver um pouco de dor. O óleo de copaíba vai ser o seu grande companheiro junto com o óleo de gergelim. Então pode falar com a sua doula, com a sua fisioterapeuta, de você fazer 50% de óleo de copaíba e 50% do óleo de gergelim. E aí você vai estar se preparando para esse momento maravilhoso. Óleos que nós podemos usar no momento do trabalho de parto para auxiliar tanto no aumento de contrações, como também para minimizar dores. Então eu trouxe aqui Salve Clareia, que é um óleo fito-hormônio, mas que você vai usá-lo nesse momento do parto. Óleo também de gerânio, que tem essa parte de neurotransmissão que vai agir nos receptores estrogênicos. Então o gerânio, que é o óleo da mulher, nesse momento, gerânio e salve, nós podemos usar. Tem também o óleo de erva doce, que é um óleo também estrogen-like, com muita ação nos problemas hormonais nossos de mulheres nessa fase, e na fase da gestação e expulsão nós podemos usá-lo. E também o óleo de semente de cenoura, que é um óleo que também ajuda e muito. Então, companheiro para o momento que você for ter o bebê na hora do parto. Salve Clareia, gerânio, semente de cenoura e erva doce, ok? Faça uma massagem, pode usar na dosagem de 2%, então imagina assim, que para cada colher de sopa de um óleo vegetal, a gente vai poder usar umas 4 gotas. Isso é o suficiente. Se você entrar na banheira, se você massagear as costas, isso você vai conversar com a pessoa que está te acompanhando e com o obstetra, com o médico, como vai ser feito. Mas esses são os óleos que nós podemos usar. Óleo que não podemos usar de jeito nenhum durante a gestação, esses óleos. Então, não posso usar durante a gestação erva doce, semente de cenoura, gerânio, salve clareia e o lemongrass também. Ele e Litsea cubeba, que são óleos dermocáusticos, também não são indicados porque a pele da gestante ela está muito delicada. A partir do 3º mês, pode usar lavanda, camomila e todos os cítricos. Então, esse momento, que é um momento único de cada filho que nasce, que você esteja muito calma, muito íntegra, junto com o seu marido, companheiro, companheira, quem tiver ao seu lado, para ajudar você nesse momento maravilhoso. E eu espero que essas informações tenham sido muito úteis para vocês, assim como no momento de cada filho meu, eu tive a oportunidade de usar os óleos essenciais e óleos vegetais, e que foi muito importante em cada parto. Infelizmente, eu não pude ter o parto humanizado, porque primeiro deu problema de mecônio, a segunda a gente não testou, não esperou, né? Porque já estava já tinha feito uma cesárea, eu fiquei um pouco amedrontada, e o terceiro veio prematuro e eu não podia fazer um trabalho de parto. Mas eu espero para vocês que tenham tido essa experiência ou que queiram ter essa experiência, que usem essa ferramenta de grande ajuda para vocês, os óleos essenciais e a aromaterapia. Um grande beijo para vocês!